Muy buenos días Muito bom dia a todos los a todos aquí presentes os aqui en Cayey, presentes Puerto Rico, em Cayey, Porto Rico, y también e também allá donde te encuentras, lá misionero Miguel onde Bermúdez se Marín, encontra o missionário y Miguel a todos Bermudes los Marim ministros, e hermanos y todos os hermanas ministros, en irmãos e los irmãs diferentes países. nos diferentes países. Hoy, Hoje, domingo 15 de junio de domingo este 15 año de junho deste ano 2025. 2025. Feliz Feliz Dia de los Padres Dia dos Pais a todos, que Dios a les todos, bendiga que Deus os abençoe grandemente y grandemente los siga usando grandemente en este tiempo final e os continue en usando favor de la grandemente neste obra de tempo final a Dios favor da obra y de todo su Deus programa e todo o seu programa correspondiente a nuestro tiempo. correspondente ao nosso tempo. Nos dice el libro del profeta Nos diz o Daniel livro do profeta Daniel, en el capítulo 10, no capítulo 10, verso versículo 1 en adelante, dice: versículo 1 em diante en diz: el año tercero de Ciro, no terceiro ano de Ciro, en el año tercero de Ciro, rey no terceiro de ano de Persia, Ciro, rei da Pérsia, fue revelada palabra foi a revelada Daniel. uma palavra a Daniel. Persia Pérsia Irán, é Irã, llamado Beltasar, y la cujo palabra nome era se chama verdadera, y el Beltesazar. conflicto A grande, palavra era verdadeira pero él e comprendía la tratava de uma palabra y guerra tuvo prolongada. inteligencia en la Ele visión. entendeu a palavra e En teve aquellos entendimento días da yo, visão. Daniel, estuve Naqueles dias eu, afligido Daniel, por estive espacio de triste 3 por semanas. 3 No semanas comí completas. manjar delicado, Manjar ni entró desejável en não mi boca comi. carne Nem ni carne vino, nem vinho ni entraram na me minha ungí boca. con ungüento hasta Nem que me se ungi com cumplieron unguento las até que 3 se semanas. cumpriram as 3 Y el día semanas. 24 No del mes primero 24º dia do estaba primeiro yo a la mês, orilla eu del gran estava às río margens Hiddekel, do grande y rio alcé mis Tigre. ojos y miré, Levantei os y olhos, aquí un olhei varón e vestido vi de um homem lino vestido y de linho ceñidos sus e os seus lomos lombos de oro cingidos de com ouro Ufaz. fino de Ufaz. Y aquí escribe Apocalipsis E capítulo aqui 10, escreve Apocalipse verso capítulo 1. 10, versículo 1. Su cuerpo era O como seu de corpo berilo, era y como su rostro berilo. parecía O como seu rosto y su rostro parecía un o seu relámpago, rosto y parecia sus ojos relâmpago. como antorchas de fuego, Os y seus sus olhos eram brazos como y sus tochas pies de fogo, como de os color seus de bronce braços e os bruñido, seus pés como y el brilho sonido de de sus bronze palabras como polido, el e a estruendo voz das de suas una palavras multitud. como a voz de uma Y multidão. solo yo, Só Daniel, eu, vi Daniel, aquella visión, tive aquela y no la visão. vieron los Os hombres homens que que estavam estaban comigo conmigo, nada viram, sino que se apoderó mas de ellos un caiu gran sobre temor, eles um grande y temor huyeron y se e escondieron. fugiram para se esconder. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, Fiquei, y no pois, eu quedó só e fuerza tive en essa mí, grande visão, antes e mi não restou fuerza se força em mim. cambió en Desfigurou-se a desfallecimiento, feição do meu y no rosto, tuve e vigor não retive alguno. força O alguma. sea, se quedó Ou sin seja, fuerzas, ficou sin sem fuerzas, forças, Daniel, con Daniel, esto que estaba com isso que ocurriendo, estava ocorrendo. pero oí el sonido de sus Contudo, palabras, ouvi a voz y das al suas oír el sonido palavras, de sus e ouvindo palabras, a voz das caí suas sobre mi palavras, eu rostro caí en un com o profundo sueño, rosto em con mi terra, rostro profundamente en tierra. adormecido. O sea, Ou seja, cayó, caiu, y aquí una mano me tocó certa mão me tocou e hizo que me e pusiese sobre fez mis rodillas com que me y sobre levantasse las palmas de mis tremendo manos, sobre os y meus me dijo: joelhos e sobre as Daniel, palmas das minhas mãos. varón E muy ele amado, disse: Daniel, está homem muito atento a las amado, palabras que atende te às hablaré, palavras que te y vou ponte en dizer, pie, e porque a levanta-te ti sobre he os sido teus pés, enviado ahora. porque te fui Mientras enviado. hablaba esto Ao falar conmigo, ele me comigo puse en esta pie palavra, temblando. pus-me em pé tremendo. Entonces me dijo: Então Daniel, me disse: no Não temas, temas, Daniel, porque desde el primer día que porque dispusiste desde tu o corazón a primeiro dia em que entender y a aplicaste o humillarte teu en la coração a presencia de tu compreender e a Dios, humilhar-te fueron perante o teu oídas tus Deus, palabras. são ouvidas Y a as tuas causa de tus palavras. E palabras eu vim por yo he causa das venido. tuas palavras. Mas el príncipe del reino de Persia Mas o príncipe do se reino me da opuso Pérsia me por 21 resistiu días, por 21 dias. pero he aquí Miguel, Então Miguel, uno de los principales príncipes, dos primeiros vino príncipes, para ayudarme veio para y quedé allí con ajudar-me. los reyes E de eu Persia. fiquei ali com os reis da Aquí en la Pérsia. Biblia Aqui na escribe a la Bíblia, ele derecha escreve à direita, Miguel, Miguel, dibuja una estrella de David, desenha uma estrela de después Davi, escribe Daniel depois escreve 12:1 Daniel y dibuja 12:1 otra estrella e de David desenha outra allá estrela de abajo. Davi, aí embaixo. En un estudio bíblico, Em um estudo bíblico, ahí encima de Persia aí em escribe cima de Irán, Pérsia ele escreve Irã,
He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo Agora en los vim para postreros fazer-te días, entender o que há de acontecer ao teu povo porque nos la visión derradeiros es dias, porque a para visão esos é días. ainda para muitos dias. La lucha A en los luta cambios nas de reino. mudanças de reino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Miren, Vejam aquí en aqui este pasaje esta passagem del capítulo 10 do capítulo 10 de Daniel. de Daniel. Aquí nos muestra Aqui nos mostra esa lucha essa luta que tuvo allí Gabriel. que Gabriel teve ali. Y miren E vejam en el verso no versículo 18. Vamos a seguir aquí 18. para Vamos ahí continuar donde nos aqui detuvimos. onde paramos, En el verso no versículo 15 dice, mientras Versículo me decía 15 estas diz: palabras, falando ele comigo essas palavras, estaba yo con los ojos puestos en tierra abaixei y o rosto para a emudecido. terra e Pero he emudeci. aquí uno con Então, semejanza de hijo de uma hombre. como semelhança Aqui à direita dos ele filhos escreve dos de homens, profeta. aqui à direita ele escreve de profeta, Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. tocou Y dije meus al que estaba lábios delante de mí, e Señor abri a mío, boca e con disse la àquele que visión me estava han diante de mim: sobrevenido dolores Senhor meu, por causa y da visão no me sobrevieram-me queda dores, fuerza. e não me restou O sea, força alguma. quedó Ou seja, con ficou mucho dolor com ahí muita Daniel dor aí Daniel y sin fuerza. e sem força. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor Como hablar pode o con mi servo deste Señor? meu senhor Porque falar al com aquele meu instante senhor? me faltó la Já fuerza não me resta y no me força em mim, quedó e aliento. não me Se ficou em quedó mim fôlego, sin ficou fuerza y casi sem sin força respiración e quase sem de eso respiração que estaba sucediendo. disso que estava acontecendo. Y aquel que tenía semejanza E então, um de semelhante hombre me a um tocó homem otra vez me y tocou me outra vez fortaleció. e me fortaleceu. Aquí dibuja una estrella de Aqui David a la desenha uma izquierda estrela de Davi à esquerda. y me dijo, muy amado, Disse no ele: Não temas, temas, la homem paz muito sea amado, contigo, paz seja contigo, esfuérzate ser y forte aliéntate. e tem bom ânimo. Ahí a la izquierda escribe Aí à amado. esquerda ele escreve amado. Arriba, aquí en el margen, Em escribe cima, aqui Gabriel na es margem, ele igual, escreve hombre de Gabriel é Dios. igual homem de Deus. Y mientras él me hablaba, recobré las Falando ele fuerzas y comigo, dije, fiquei hable mi fortalecido e Señor, disse: porque Fala, meu me has Senhor, fortalecido. por que me fortaleceste? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? E ele Pues ahora disse: tengo que Sabes, volver para porque eu pelear vim a ti, contra el eu príncipe de tornarei a Persia, pelejar y contra o al terminar príncipe con dos él, el persas. príncipe E de saindo Grecia eu, vendrá. virá o príncipe da Grécia. Pero yo te declararé lo que está Mas eu escrito te en el declararei libro de la o que está verdad. escrito Y ninguno me no ayuda livro da contra verdade. ellos, Ninguém há sino que se esforce Miguel, comigo contra vuestro aqueles, a não príncipe. ser Miguel, vosso príncipe. Aquí Aqui, escribe a la izquierda escreve à esquerda, Cristo. Cristo, Y e arriba en el margen em cima na margem, escribe escreve el arcángel Miguel. o arcanjo Miguel, Una raya. El traço, príncipe de los hebreos. o príncipe dos hebreus. Y abajo otra línea. E embaixo, El outra linha, arcángel Gabriel. o arcanjo Gabriel. Es igual. É igual El príncipe o de los príncipe gentiles. dos gentios, En lo espiritual no y en espiritual lo político. e no político. Vuelvo a leerlo. Volto a ler. El O arcángel arcanjo una Miguel, raya, el príncipe traço, de los o hebreos. príncipe dos hebreus. El arcángel Gabriel O es arcanjo igual. Gabriel El príncipe é de igual los ao príncipe gentiles dos en lo gentios espiritual no y en espiritual lo político. e no político. Acá en esta otra Biblia, Aqui nessa outra Bíblia, en el verso no versículo 21 21 de este capítulo deste capítulo 10, 10, escribe escreve
Gabriel y dibuja una estrella de David. e desenha uma estrela de Davi. Ahora, en el mensaje titulado Agora na mensagem titulada Conociendo Conhecendo las señales de los tiempos, os sinais dos tempos, aquí nos dice aqui nos diz el doctor William Soto o Santiago, Dr. William Soto Santiago, el cual fue predicado este a mensaje qual foi 15 pregada de essa octubre mensagem del 2006 15 de outubro de en Santa 2006, Cruz, Bolivia. em Santa Cruz, Nos Bolívia, dice, nos diz: vean de la cabeza de oro que ha quedado, vejam, que da ha cabeça quedado de ouro, o que Iraque. ficou, o que restou? O sea, Ou seja, el del oro, de la parte do del oro, de esa ouro, da estatua que parte vio do el ouro rey dessa estátua que o Nabucodonosor. rei Nabucodonosor viu, La cabeza de oro, a que cabeça es de ouro, Babilonia, que é a ahí lo Babilônia, que queda aí o que en Irak, resta no Iraque, del pecho y los brazos de do plata, peito e braços de que ha prata, quedado o que restou? Irán. Irã. Ese es Esse é la parte de a parte de Persia, Pérsia, del vientre y los do muslos de bronce, ventre e as coxas de bronze, Grécia, de las piernas das pernas de hierro, de ferro, Roma, Roma, y ahí incluimos e también aí a toda incluímos Italia. também a toda Itália. Y ahora en la E actualidad, agora, atualmente, desde hace muchos siglos, desde há muitos séculos, estamos viviendo en los e pies estamos de hierro vivendo y nos de pés barro de ferro cocido. e de barro de oleiro. Luego que el imperio Depois que o romano Império Romano fue herido de muerte, foi ferido de pero morte, fue curado mas foi curado y vino a ser luego los e pies de veio hierro a ser y de depois os barro pés de cocido, ferro e barro de oleiro, de lo cual no quiero do explicar qual mucho, não quero explicar porque muito, ven ustedes, porque vejam no se vocês, puede não se pode hablar abiertamente falar abertamente de todo el programa divino de para todo o el programa establecimiento divino del para o reino del Mesías, estabelecimento do reino do porque el Messias, enemigo porque o inimigo puede hacer mucho daño cuando pode se causar habla muito de dano las quando se estrategias, fala das se habla lo estratégias, que se tiene que hablar, se fala o que tem que ser y lo que falado, no, pues e se o que queda não, pois el fica mensajero con o mensageiro eso para com que isso, Dios para pueda cumplir todo su que Deus programa. possa cumprir todo o seu Porque miren, programa. en la Porque primera y segunda vejam, etapa, na primeira e segunda cuando etapa, el hermano Branham dio a conocer quando o irmão Branham deu a conhecer lo que o eso que significaba y lo que isso era, significava e o se que era, levantaron se levantaram muchos en contra muitos del contra reverendo William Branham, do reverendo William haciendo lo Branham, mismo, fazendo o y las mesmo, personas e cambiaron as su pessoas vista mudaram sua de vista donde tenían que tenerla, de que onde era tinham que tê-la, que al era mensajero de ese o tiempo, que era el mensageiro reverendo William desse Branham. tempo, que era o reverendo William Branham. Y miren este mensaje, la ley de la E vejam, repetición. essa mensagem, a lei da repetição, Aquí nos dice el doctor aqui William nos Soto diz o Santiago. Dr. William Soto Vamos a Santiago. detenernos un momentito en ese Vamos que nos estamos deter um leyendo. momentinho nessa que estamos lendo. Él nos dice, Ele nos diz, por eso fue por que isso no se foi dio a conocer que en el não se tiempo. deu a conhecer no Esto fue tempo. predicado el 24 Isso foi de pregado em diciembre de 24 de 2010 aquí en dezembro de Calle, Puerto 2010 Rico. aqui em Caí, Dice, Porto por eso Rico. fue que no se Diz, dio a por isso conocer foi que não se deu a conhecer en el tiempo del hermano no Branham tempo do irmão el Branham séptimo sello, o sétimo selo, para que no para surgieran que não imitaciones. surgissem Dijeran, imitações. este es fácil, Dissessem, isso é se hace fácil, así y ya se eso faz es el assim séptimo e sello. isso já é o Se sétimo hace selo. así y Se ya faz esa es assim la tercera e etapa. essa já é a terceira Ven que etapa. tiene Vem una forma que tem uma y forma tiene e ciertas tem etapas, el certas cumplimiento del etapas o séptimo sello, cumprimento do porque sétimo él dijo selo, porque en una ele disse ocasión o en varias numa ocasiones ocasião ou em que várias no se daba a ocasiões conocer que não porque se si no dava a conhecer porque imitarían senão la imitariam segunda venida del a Señor, segunda que es vinda el do séptimo Senhor, sello, que é o sétimo porque sería selo, imitable. porque seria imitável. Pero de eso no Mas se habló disso nada, não sino se que falou cuando se nada, estuviera mas que cumpliendo quando se estivesse el séptimo cumprindo sello, o sétimo eso selo, era isso lo que era no se podía hablar. Y o que cualquier não se persona podia podía falar, e decir, qualquer pero eso pessoa tan podia dizer, sencillo. mas Bueno, isso tão pues eso, simples, bom, si se llega a pois isso, explicar y se llega a se decir, chega a va a explicar e ser se así, chega a así, dizer, el vai ser assim, cumplimiento de la assim, venida del o Señor, del cumprimento da séptimo vinda do sello del Senhor, ángel que era o diferente a sétimo los selo do demás. anjo que era Si diferente se llega dos a decir demais, eso, se ¿cuántos chega a dizer isso, estuvieran quantos tratando de estariam imitar tentando imitar exactamente lo que Dios está exatamente haciendo o hoy? que Deus está fazendo hoje? Por eso
Por isso, ao ser tão simples e não ser falado antes como ia ser, então vão dizer que isso não pode ser, então tropeçam. Agora vejam, diz, para que não surgissem imitações, dissessem, isso é fácil, se faz assim, isso já é o sétimo selo. Se faz assim, isso, e essa já é a terceira etapa. Então, o que fazem é afetar as pessoas, tirar a fé das pessoas também. Sempre que o diabo vê que Deus vai fazer algo, tenta verificar o que é que Deus vai fazer e começa a levantar pessoas que começam a sentir que eles são as pessoas para isso, vem? E o diabo se inspira, os inspira e os usa o diabo. E como não é o programa de Deus, o que essa pessoa está realizando, então não dá resultado. Mesmo que o segue muita gente e depois muitos se decepcionam. Esse tipo de pessoas ficam doentes por uma das pragas. Recordem que são umas quantas pragas faladas lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, para os que seguem a palavra de Deus, e para os imitadores, e para os que tentam interromper o programa de Deus, pois o que foi falado no Monte Ebal, tão simples assim, vem que cada grupo desses tem seu salário, seu pagamento. E vejam, nos contava Miguel em algumas ocasiões que pessoas que se levantaram contra o que Deus está fazendo em nosso tempo, muitos foram para o manicômio, outros para o hospital e outros para o cemitério. Já quase todos morreram. De pragas morreram. E pragas que os médicos não sabiam nem o que era o que tinham. Na mensagem, afastando o olhar para Jesus, vejam aqui, o reverendo William Branham está fazendo já para fazer oração, e veja o que ele diz aqui, na página 42 dessa mensagem, afastando o olhar para Jesus, diz, agora, se chego a dizer, inclinem seus rostos, façam bem rápido, queridos, porque saem coisas más, como câncer e doenças. Aí à esquerda ele escreve doenças, porque saem coisas más, como câncer e doenças, e vão entre as pessoas, e se metem, entram em outros. Tem um lugar que diz que entram pelos olhos, e entram em outros. Todos os que creem nisso e sabem que isso é conforme as Escrituras, digam amém. Encontramos na Bíblia que espíritos maus saíam de uma pessoa e entravam em outra quando eram expulsos. E eles tentam encontrar um lugar. E quantas vezes ouvimos nas reuniões, as pessoas vêm às reuniões perfeitamente sãos e bem, se sentam ali e criticam. E 1 ou 2 dias depois disso, se encontram totalmente cegos ou doentes com câncer, paralisados. Vem? Porque eram incrédulos. Não sou responsável por eles, somente pelos crentes. Cada mensageiro é responsável pelos crentes, não pelos incrédulos. Muitos deles entraram em instituições há anos atrás e ainda estão ali. Alguns foram dar em seus sepulcros só por serem arrogantes, incrédulos. Não há lugar para o incrédulo agora. É um lugar para crentes. Tenham fé em Deus. A era da pedra angular é um lugar para somente crentes. Agora vejam, continua dizendo aqui o Dr. William Souto Santiago na mensagem A Lei da Repetição, e até no tempo do irmão Branham, quando saiu a mensagem do irmão Branham, uma pessoa fez algo, não sei se foi que colocaram a foto do irmão Branham com a coluna de fogo no chão, para que todos os que entrassem pela porta da sua igreja limpassem os pés aí e entrassem na igreja. E essa pessoa, o que aconteceu, Miguel? Era um ministro, um pastor, e ele morreu. Aí o irmão Miguel responde que sim. E depois desapareceu
a congregação dele, sim. E outro que ficou doente a metade do corpo. Por isso é tão importante o que Deus fez de não permitir que se soubesse no tempo do irmão Branham e até no nosso tempo todo o segredo que está na terceira etapa e no sétimo selo. Consequentemente, porque muitos, e principalmente muitos dos que conhecem, que ouviram sobre essas visões do reverendo William Branham, tentariam imitar e seriam muito afetados, eles, suas famílias, suas igrejas, com esses problemas. Agora qualquer um poderia dizer, mas é que a mim, como dissemos, o irmão Miguel disse, não, é que a mim não vai me acontecer nada. Vejam essa mensagem. Ou não me aconteceu nada, e eu fui um dos que fez isso e estou fazendo isso. Ou seja, porque eles também sabem que fazem essas coisas, de falar contra o ministério. E vejam essa mensagem, a identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, pregado em 2 de abril de 2011 em Bogotá, Colômbia. Diz o Dr. William Soto, diz, e está lendo as palavras da noiva e numa parte diz, então o encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Mas não venham vocês a tomar parte nisso. Não tenha nada a ver com isso. E diz o irmão William, ou seja, não se una a tal ou tais pessoas para respaldá-los, porque você então se torna parte desse grupo, como o grupo de Coré, Abirão, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés. E depois a terra os tragou e se foram ao lugar a que pertenciam. O juízo de Deus vem sobre essas pessoas, cedo ou tarde. Podem dizer, não nos aconteceu nada. Vejo que mencionamos. Qualquer um poderia dizer, mas ainda estou feliz, estou contente, estou vivo, não me aconteceu nada. Se apoiem disso, poderíamos dizer, não nos aconteceu nada, mas estão sob maldição. Em algum momento acontecerá, como aconteceu com os que se levantaram contra Moisés, que não queriam que Moisés entrasse na terra prometida com o povo. Ou seja, que sempre a finalidade do diabo é que Deus não cumpra a sua promessa, o que ele prometeu, e que o povo não receba essas bênçãos. Agora vejam, na mensagem que estávamos lendo, conhecendo os sinais dos tempos, ele continua dizendo aqui, mas para o fim do tempo, ou para o tempo final, a pedra não cortada por mãos, que o cristianismo está esperando e que o judaísmo também está esperando, aparecerá na terra. A pedra não cortada por mãos é nada mais e nada menos que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Agora vejam também nessa mensagem, senhores, são estes os sinais do tempo do fim, pregado em 20 de janeiro de 2012, em Cali, Colômbia. Aí nos diz, nos falando destes reinos, diz, há sinais físicos e há sinais espirituais. Por exemplo, temos o nascimento de Cristo, que houve uma estrela que apareceu no céu e os magos, estes sábios de lá do Oriente Médio, para a parte leste de Israel, que viria a ser Babilônia, Ur dos Caldeus e Pérsia, todo esse território, que atualmente é o Iraque e o Irã. Iraque é a Babilônia. É a Babilônia do tempo passado e atualmente se chama Iraque. E Pérsia vinha a ser o Irã. Agora vejam esse conflito que está ocorrendo, tão terrível, aí no Oriente Médio. Mas vejam, diz, são os resíduos que restam do Império Babilônico, Iraque, e resíduos que restam do Império da Pérsia, Irã. Lhes foi prolongada, lhes foi dada a extensão de vida, conforme a Daniel capítulo 7, versículos 9 ao 27. Isso está nestes versículos, os quais, aí depois podem ler toda essa escritura do capítulo 7 de Daniel
E aí podem ver esse tempo de extensão, o qual, na mensagem escutai sua voz, veja o que nos diz aqui o reverendo William Branham, nessa mensagem. Agora vejam vocês que há um tempo, uma extensão de tempo para o que resta destes reinos, mas a pedra não cortada por mãos, ela tirará já o que resta a estes reinos. Vejam, essa mensagem nos diz... Vamos ver aqui. Diz Daniel, aí na Babilônia havia proposto em seu coração não se contaminar com as doutrinas da Babilônia. Mas, um certo dia, Daniel se viu necessitado e desejava ouvir a voz de Deus. Agora ele tinha as Escrituras, mas necessitava ouvir a voz de Deus. Então foi ao lado de um rio, o rio Tigre, e agora ele não foi simplesmente o caso de chegar ao lado do rio, estacionar sua carruagem, ajoelhar na sarça e dizer: Senhor Deus, eu quero ouvir sua voz, onde estás? Não, assim não se faz. Daniel foi em seu carro, juntamente com os condutores ao rio, e depois os mandou voltar. Ele ia ficar até que ouvisse de Deus. Assim é como se faz. Ele se desesperou. Ele se desesperou. Tinha que se afastar de todos os soldados, os astrólogos, os homens sábios e todos os doutores de teologia, etc., que tentavam dizer: olha, Daniel, faça dessa ou daquela maneira. Mas ele se afastou de tudo aquilo, e assim tem que você fazer. E ele ficou ali ao lado do rio por 21 dias, guerreando com o anjo do Senhor, batalhando com o anjo do Senhor. Mas lemos que olhou sobre as águas e ali viu um anjo com o pé sobre a terra e outro sobre o mar. E levantou suas mãos e jurou por aquele quem vive para sempre. Quando chegarem a acontecer as coisas que Daniel viu, o tempo já não seria mais. Ele tinha se atrasado 21 dias por razão da iniquidade daquele país. Se ele foi atrasado por 21 dias por causa da iniquidade daquele país, Pérsia, por quanto tempo estaria detido neste dia? Ou seja, por quanto tempo estaria retido? Mas é aquela fé que não morre. Isso é fé perfeita. Aquela fome e o desejo no coração humano que rejeitaria dizer não a Deus, mas o melhor se manterá ali até que Deus fala desde o céu. Você não pode brincar com este evangelho. Não é coisa de brincadeira. Tem que acertar no alvo 10 vezes a cada vez. Tem que ser perfeito, porque de outra maneira não está bem, ou não servirá. Tem que ser perfeito. Agora vejam, aqui, no livro de citações, onde nos diz, citações, página, vamos ver aqui a página, página 6, é parágrafo 49, página 6, parágrafo 49 nos diz: ó irmão, me deu uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. Eles têm fé, o remanente pequeno. Depois que as portas dos gentios é fechada. Aí desenha uma pedra angular à direita e escreve porta. Deus ungirá uma igreja então. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus e coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas ele está fazendo hoje. E à esquerda,
Desenha uma pedra angular e as eras, e uma porta na parte de baixo das eras, e uma porta na pedra angular. E escreve para cima, remanente pequeno. E também em cima escreve a unção depois que a porta dos gentios estiver fechada. Ou seja, depois da dispensação da graça, a qual essa porta está fechada já. Tem que, em escutar sua voz, tem que acertar no alvo 10 vezes, a cada vez. Tem que ser perfeito, porque de outra maneira não está bem e não servirá. Tem que ser perfeito. Daniel orou. Vejam o que lemos aí. Aqui há várias coisas importantes, mas não podem ser faladas, ou ler esses escritos, que estaria se dando a conhecer muitos detalhes que têm a ver com o estabelecimento do reino do Messias. Agora vejam, continua dizendo na mensagem, senhores, são estes os sinais do tempo do fim. Diz, são os resíduos que restam do Império Babilônico, Iraque, e resíduos que restam do Império da Pérsia e Irã. E foi prolongado, foi dada extensão de vida conforme a Daniel capítulo 7, versículo 9 ao 27. E lhes é dado mais tempo de existência. Mas com a queda do Império dos Gentios, com a queda da estátua que o rei Nabucodonosor viu, também esses resíduos desses impérios representados na estátua que o rei Nabucodonosor viu e o profeta Daniel interpretou, também vão ser impactados e vão desaparecer esses impérios e resíduos desses impérios. Ou seja, que já vemos o que espera a esses resíduos desse reino do Iraque, ou seja, desse lugar do Iraque, desse império do Iraque, Babilônia, do Irã, da Grécia e de Roma. Tudo isso vai desaparecer. Vão desaparecer esses impérios. Diz. Também vão ser impactados e vão desaparecer esses impérios e resíduos desses impérios. E vai surgir a pedra não cortada por mãos que crescerá. E será um grande monte que encherá toda a terra. Ou um grande reino que encherá toda a terra. Que é o que é revelado a Daniel. E ele dá a conhecer. Nessa outra mensagem também nos fala o Dr. William Soto Santiago aí na mensagem o Filho do Homem com seus anjos juntando seus escolhidos, que foi pregado em 7 de março de 2010. Vejam, nos diz ali o Dr. William Soto Santiago. Portanto, os reinos deste mundo e tudo o que ocorre neste mundo depende do mundo invisível. Vejam como o arcanjo ou anjo Gabriel, no livro do profeta Daniel, aparece falando a Daniel e dizendo: desde que tu dispuseste teu coração para entender, foi ouvida a tua oração. E eu vim para te fazer saber o que há de acontecer ao teu povo. Mas estive lutando com o rei da Pérsia e o príncipe vosso Miguel me ajudou. Nenhum outro me ajudou, a não ser ele. Somente quem o ajudou ali, vejam, foi Miguel. Mas Miguel, com seu exército, é uma boa ajuda. É o arcanjo do povo hebreu. Qualquer nação gostaria de ter esse arcanjo como seu anjo guardião. Anjo guardião. Com um exército poderoso. Por isso é que Israel existe, porque há um anjo guardião, o arcanjo Miguel, com seu exército que protege o povo hebreu. E com um arcanjo como esse, e com um exército como o que tem, o melhor é ficar amigo de um povo assim.
e não inimigo. Vai chegar o tempo em que muitas nações vão se unir ao povo hebreu, vão se unir a Israel para o estabelecimento do reino do Messias. Ou seja, muitas nações virão fazer parte do reino do Messias, reino que será mundial. E aí estaremos todos nós, nesse glorioso reino do Messias. Essas nações vão ser abençoadas. E porquanto o arcanjo Miguel é o anjo protetor do povo hebreu, e o reino do Messias vai ser mundial, sua capital vai estar na terra de Israel lá. Jerusalém será a capital. E porquanto será um reino mundial, o arcanjo Miguel então será o anjo protetor desse reino mundial. E virá ser então protetor de todas as nações que vão pertencer a esse reino. Tão simples assim. E vejam no livro de citações na página 128 do parágrafo 1145, nos diz aí o reverendo William Branham, foi atado, não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode atuar na igreja por causa de sistemas feitos por homens, mas ela vai ser libertada. Ela está regressando. Isso é o que disse a Bíblia. E esses dois se encontram sobre os campos de batalha. Lúcifer, e escreve em cima o diabo no 666. E Miguel, outra vez, e escreve Miguel, Cristo em seu anjo. E Miguel outra vez, como no princípio. Ele escreve Apocalipse capítulo 11, do 3 a 8, aí embaixo também. E também aqui na página 128, do lado desse parágrafo para cima à direita, escreve Moisés e Elias. E em cima escreve, liberação é igual, pelo arcanjo Miguel. Agora vejam, coloca Moisés e Elias aí, e escreve liberação pelo arcanjo Miguel. Recordem que o que é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. É o Senhor em sua vinda, com seus anjos, a pedra não cortada por mãos. Até aqui, podemos falar sobre tudo isso que está ocorrendo, tanto o que ocorreu em tempos passados, como o que está ocorrendo neste tempo final, porque tudo isso tem a ver com a luta dessas mudanças de reino. A luta nas mudanças de reino. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande poder conversar com vocês nessa manhã e nos preparar assim para a atividade das 10 da manhã, e pedimos a Deus que nos abra as Escrituras e o entendimento para receber tudo que Deus tiver para nós na atividade de hoje, às 10 da manhã. A luta nas mudanças de reino. Que Deus os abençoe e os guarde, e bom apetite a todos no café da manhã. Os que vão tomar café da manhã agora, bom apetite para todos, e bom apetite do alimento espiritual que Deus nos deu. Que Deus os abençoe e guarde a todos.